E aí pessoal, e aí turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Assim, vamos dar continuidade para os nossos temas, né? Para o nosso conteúdo que a gente que a gente começou na aula passada, tá bom? A gente estava falando sobre a questão da cartografia, dos mapas e tudo mais, né? Para vocês vocês terem um pouco de conhecimento de como que isso surgiu, né? Então agora a gente vai começar a trabalhar essa parte dos mapas atuais, né? O globo, o planisfério, né? Como que isso é feito, como que isso, que ciência que isso envolve, né? E isso tem muito a ver com a questão da matemática também, tá bom, gente? É aula de geografia, mas tem a ver com matemática, tá bem? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então a gente vai dar uma olhada nessa apresentaçãozinha que eu fiz aqui para vocês e eu vou explicando mais ou menos o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Então, os mapas. Os mapas eles têm a legenda, que é identificando as cores que temos no mapa, né? Cada cor vai significar alguma coisa. A orientação, que é o que? A rosa dos ventos. Tá? Então ela pode mostrar só o norte aqui, essa orientação para a gente, que a gente vai saber que embaixo aqui é o sul, que na direita é leste e na esquerda oeste, tá bom? Então aqui é a orientação, a projeção também, que tipo de projeção que é, a escala, qual que é o tamanho desse mapa sobre a superfície terrestre, né? O tamanho real desse território, e o título, que é a densidade demográfica nesse caso aqui, tá? Nesse caso, o título é densidade demográfica, tá? Então todo mapa vai ter essas características, tá bom? Esse detalhamento: título, legenda, orientação e a escala, que são mais comuns. A projeção nem sempre aparece, tá bom, gente? Então, seguindo, né? Então aqui a gente tem uma imagem de um globo, que a gente tem ali na escola também, que tu tem ele na forma redonda, né? Então que tu pode manusear ele, que ele acaba girando. E ele tem essa inclinação aqui de 23,5 graus, mais ou menos, né? Que é a inclinação que a Terra tem, tá bom, gente? Esse é o globo, a gente consegue ver o mundo todo, só que em forma de globo. Mas aí também a gente tem o planisfério, tá bom? Que é o que? Esse seria aquele mapa mundi que o professor leva para a sala de aula, que a gente pode ver o planeta todo, só que de forma plana, tá bom? No planisfério. Por que que esse nome é bem em relação a isso? É porque ele é plano para a gente poder observar todos os países do mundo, né? Então a região central aqui fica no meridiano de Greenwich, que eu vou mostrar nos próximos slides, tá bom? Então, as representações tridimensionais, olha só o que eu achei aqui. Isso aqui é tipo uma maquete de uma cidade, né? Aqui no caso seria uma cidade tipo um Velho Oeste, né? Que a gente pode ver. Então seria uma maquete, representações tridimensionais de algum lugar. É essa visão de cima que a gente tem de algum lugar. A gente pode ter representações em forma de maquete da cidade de Garibaldi, de prédios e tudo mais. Se vocês pegarem uma caixinha de sapato e botarem várias caixinhas de fósforo dentro, vocês podem fazer uma representação tridimensional da sala de aula, tá bem? Bem simples, é essa a forma. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma representação aqui. Então aqui a gente tem a cidade de Garibaldi, né? A gente pode enxergar aqui o nosso município, a visão vertical, a visão de cima, né? Mas a gente pode também ter uma visão tridimensional das coisas, tá bem? Então que é uma visão mais inclinada. E também essa ferramenta aqui, o Google Earth, né, ela mostra pra gente vários locais no mundo, né? Então só um exemplo aqui de como que a gente pode enxergar as coisas em 3D. Olha aqui, ó, a famosa Torre Eiffel lá na França, em Paris, né? A gente pode observar ela de forma 3D. Na verdade dá para enxergar quase a cidade toda aqui na forma de 3D. Olha só a elevação que é aqui. A gente ajusta aqui. A gente ajusta o campo de visão e a gente consegue enxergar a cidade em 3D. Olha só que interessante. Vários prédios, a gente pode ver esse formato. E a gente vê o formato da cidade, um formato radial. Ó. Uma praça no meio e as ruas saem como raios de sol, assim, né? Uma cidade planejada, ela é
tem esse formato, né? Esse tipo de forma. Então aqui a Torre Eiffel, que é um dos pontos turísticos mais visitados no mundo, né? No caso, quando não tem pandemia. Agora, onde é que a pandemia não está dando para ir lá por enquanto. Vamos lá então. Voltando aqui, os pontos cardeais então, nós temos o norte, o sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste, noroeste e nordeste, que são os pontos colaterais, tá bom? Os principais são os cardeais, então esses 4, e os colaterais, esses outros 4 ali. E tem os subcolaterais também, mas que não vem ao caso agora no momento, tá bem? Então, como que a gente consegue se orientar, tá bom? A gente pode usar a bússola, que foi inventada lá na China há muito tempo atrás, né? Ou aqui em relação aos astros aqui que vêm se mostrar aqui no nosso céu, né? O Sol é um exemplo que a gente pode usar para se orientar. A Lua, as constelações, tem vários tipos de formas de a gente poder se orientar através dos astros, tá bem? Tem o Cruzeiro do Sul, tem a Grande Ursa, se não me engano, tá bom? A gente pode se orientar através disso. Então, o que são as coordenadas geográficas? Coordenadas geográficas, gente, são estas linhas verticais e horizontais aonde elas se cruzam, tá bom? Então, cada lugar que essas linhas se cruzarem vai ser uma coordenada diferente, vai ter um número, tá bom? Então, eu quero saber o ponto 30 leste, 15 norte. 30 leste, 15 norte. Vai ser este ponto aqui de encontro destas duas linhas. Isso vai ser uma coordenada geográfica. Então, essas coordenadas elas servem para quê? Para orientação dos radares. O nosso GPS do telefone ele usa essas coordenadas geográficas, né? Para a gente saber o ponto exato nosso no planeta. Tá bem? Então, as coordenadas geográficas elas são o encontro de duas linhas, certo? São linhas que vêm do norte para o sul, que seriam os meridianos, certo? E de leste e a oeste. Então, de leste a oeste são os paralelos. No momento que essas linhas, os meridianos e os paralelos se encontram, eles vão formar uma coordenada geográfica, tá bem, gente? Então, toda a distância do Equador para cima é latitude norte. Do Equador para baixo, latitude sul. Então, essas linhas aqui que cortam de forma horizontal, esses paralelos, elas têm algumas conhecidas como a linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, né? O Trópico de Câncer fica no norte e o Trópico de Capricórnio fica no sul. Então, esses são os paralelos. E os meridianos, então, o meridiano de Greenwich, que é o mais conhecido, né? Então, ele vai determinar, a partir do ponto zero, da linha zero, longitude leste e longitude oeste aqui nos meridianos. Mesma coisa, Equador, linha zero aqui, ponto zero, latitude norte e latitude sul, tá bem? Seguindo... As convenções cartográficas são os símbolos que existem nos mapas, e esses símbolos eles são mundiais. Então, os símbolos que são usados aqui no Brasil são usados nos mapas dos Estados Unidos, da Alemanha, da França. Não interessa, o que vai mudar é só o idioma, mas o símbolo vai ser o mesmo. Então, todo mapa tem algum símbolo, e isso é um trabalho feito da cartografia para podermos identificar e podermos ler aquele mapa, certo? Escala. A escala prestem bem atenção nisso e leiam bem atentamente essa parte do livro, que ela envolve matemática, tá bom? A escala é o número de vezes que um mapa foi diminuído, que aquela superfície foi diminuída para a gente poder fazer um mapa daquela região. Aqui a gente vê escala maior, escala menor, tá? Então a escala maior, ela vai ter maiores detalhes. A gente consegue ver os estados, aqui os pontinhos que é as capitais, algumas cidades importantes. E quando a escala é menor, então vai ter uma área maior, mas vai ter menos detalhes. A gente não consegue ver os estados do Brasil aqui.
nem as províncias da Argentina. Então, quando a escala é menor, tu vai ter menos detalhes, mas tu vai pegar uma área muito maior. Quando a escala é maior, tu vai ter maiores detalhes, mas tu vai pegar uma área menor, tá bom? Isso é feito como? Então, essa escala no mapa, nesse caso aqui do Brasil, é 1 para 25 milhões, ou seja, 1 centímetro equivale a 25 milhões de centímetros na superfície terrestre. A gente pode ver que está pegando todo o Brasil aqui. Mas então, quanto maior o denominador, né? Ó, 25 milhões, menos detalhes tu vai ter. Aqui, quanto menor o denominador, aqui é 1 centímetro equivale a 4 milhões de centímetros. Então, quanto menor o denominador, 4 milhões é menor que 25 milhões. Então, tu vai ter mais detalhes aqui nessa parte. Então, 1 centímetro equivale a 4 milhões de centímetros na superfície terrestre. Então, tu consegue pegar o estado do Rio de Janeiro todo aqui e tu consegue ver as divisões municipais do estado do Rio de Janeiro. Então, quanto menor o denominador, aqui 4 milhões, mais detalhes tu vai ter. Aqui é 25 milhões, tu não consegue ver os municípios de todos os estados brasileiros, tu consegue ver só os estados brasileiros, nada além disso, tá bom? Então, gente, leia aquela parte do livro que eu coloquei no arquivo, por favor. É bem importante e é bem difícil esse tema. Vocês vão ter que ler uma vez, duas, dar uma olhadinha no vídeo mais de uma vez também, que vocês vão conseguir fazer, tá bem? Qualquer coisa, qualquer dúvida, só me mandar a mensagem que eu ajudo vocês e respondo. Um abraço a todos.